Olá, eu sou a Maria da Penha. Hoje, quando a lei batizada com o meu nome completa 20 anos, eu gostaria de fazer algo diferente. Gostaria de falar com você como quem escreve uma carta ao Brasil. Uma carta sobre a minha história, sobre a história de tantas mulheres brasileiras e principalmente sobre o futuro que nós ainda precisamos construir. Há 43 anos, minha vida mudou para sempre. Eu sofri uma tentativa de feminicídio que me deixou paraplégica. A partir daquele momento, comecei uma caminhada que eu jamais imaginei percorrer. Mas, infelizmente, a violência que sofri não terminou naquele dia. Ela continuou na demora da justiça, nas audiências adiadas, nos recursos que pareciam não ter fim, na sensação de abandono. E nas perguntas que tantas mulheres ainda escutam quando buscam ajuda. Mas o que foi que você fez para merecer isso? Eu lutei 19 anos e 6 meses para que o meu agressor fosse responsabilizado. 19 anos e 6 meses. Uma espera longa demais. Uma espera que nenhuma mulher deveria enfrentar em um país comprometido com os direitos humanos. Ao longo desse caminho, ouvi muitas vezes que eu deveria desistir, que eu precisava seguir em frente, que aquilo já tinha passado, mas eu não podia desistir, porque aos poucos eu entendi que aquela história não era só minha. Ela representava a realidade de milhares de mulheres brasileiras que viviam a violência dentro de casa e, quando buscavam proteção, encontravam silêncio, descrédito e omissão. Foi isso que transformou a minha dor em luta. Foi isso que me levou a escrever o livro Sobrevivi e Posso Contar. Foi isso que me levou a denunciar o Estado brasileiro perante o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E foi também isso que me ajudou a abrir caminho para a criação da Lei Maria da Penha. Uma lei que não nasceu apenas da minha história, nasceu da luta do movimento de mulheres, da luta feminista, da mobilização da sociedade civil, da atuação de profissionais comprometidos e da coragem de tantas brasileiras que se recusaram a aceitar a violência como destino. Por isso, quando falamos dos 20 anos da Lei Maria da Penha, não estamos falando apenas de uma legislação. Estamos falando de uma conquista histórica da democracia brasileira. Uma conquista que mudou a forma como o Brasil passou a enxergar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Como eu costumo dizer, a Lei Maria da Penha veio para resgatar a dignidade da mulher brasileira, pois, ao longo dessas 2 décadas, ela ajudou milhões de mulheres a romper o silêncio, fortaleceu serviços especializados, impulsionou políticas públicas, ampliou o acesso à justiça, salvou vidas e fez com que a violência doméstica deixasse de ser tratada como um problema privado, para ser reconhecida como uma grave violação dos direitos humanos. E agora eu gostaria de convidar você a fazer uma reflexão. Você já parou para pensar como estaria o Brasil hoje se não tivéssemos a Lei Maria da Penha? 20 anos depois, nós ainda temos muitos desafios, mas também precisamos reconhecer o quanto caminhamos e o quanto essa lei transformou a vida de milhões de mulheres brasileiras. Ao mesmo tempo, esta data não pode ser apenas uma celebração. Os 20 anos da Lei Maria da Penha precisam ser também um momento de renovação de compromissos.
O legislativo tem um compromisso de preservar a essência desta lei, impedindo retrocessos e rejeitando propostas que possam enfraquecer os direitos conquistados pelas mulheres brasileiras. O executivo tem o compromisso de tirar a lei do papel, com orçamento adequado e políticas públicas permanentes. Porque sem orçamento não existem políticas públicas, não existem centros de referência, não existem campanhas educativas, não existem capacitações, não existe rede de proteção. E o judiciário tem um compromisso de aplicar a Lei Maria da Penha com efetividade, celeridade e perspectiva de gênero, para que nenhuma mulher seja revitimizada, justamente quando procura proteção e justiça. Mas esse compromisso não é apenas dos três poderes, é de toda a sociedade brasileira, porque enfrentar a violência contra as mulheres não é responsabilidade apenas dos governos, é responsabilidade de todas as pessoas. A própria Lei Maria da Penha aponta os caminhos para o seu fortalecimento. No artigo 8º, ela fala de prevenção, educação, integração entre os serviços, produção de dados, campanhas permanentes e capacitação continuada dos profissionais que atuam na rede de enfrentamento e atendimento. É por isso que precisamos levar este debate para as escolas, para as universidades, para as famílias, para os ambientes de trabalho, para as igrejas, para todos os espaços onde a vida acontece, porque a violência não acontece de repente. Ela é construída dentro de uma cultura que ainda naturaliza desigualdades e discriminações. E tudo aquilo que é aprendido também pode ser transformado pela educação formal ou informal. Outro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que os desafios mudaram com o tempo. Hoje, a violência ultrapassou as paredes da casa. Ela entrou nos celulares, nos computadores e nas redes sociais. Mulheres são perseguidas, humilhadas, ameaçadas e expostas publicamente. A violência digital cresce a cada dia. E junto com ela cresce também uma onda de discursos masculinistas que tentam desacreditar direitos conquistados pelas mulheres. Muitas vezes, esses discursos aparecem como simples opiniões, mas eles alimentam preconceitos, hostilidade e violência quando a mulher é quando a mulher é culpabilizada pela agressão que sofreu, quando a palavra dela vale menos do que a palavra de um homem, quando sua vida pessoal é usada para desqualificar sua denúncia, quando uma vítima é atacada por buscar justiça, quando mulheres são insultadas ou ameaçadas apenas por defenderem igualdade de direitos. Tudo isso tem nome. Isso é misoginia. E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Os homens não são os nossos adversários. O machismo é, a misoginia é, a violência é. A construção de uma sociedade mais justa depende de mulheres e homens comprometidos com o respeito, a igualdade e os direitos humanos. Quero também lembrar um momento muito simbólico da minha trajetória. No dia 10 de dezembro de 2025, Dia Internacional dos Direitos Humanos, eu recebi do Estado brasileiro um pedido formal de desculpas pela negligência, omissão e pela demora que marcaram a minha busca por justiça. Ao ouvir aquelas palavras, revi mentalmente
toda a minha caminhada. Um pedido de desculpa não apaga a violência que sofri, não devolve o tempo perdido, mas representa o reconhecimento de que o Estado falhou comigo. E, quando falhou comigo, falhou também com muitas outras mulheres brasileiras. Por isso, nesse momento em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos, eu também quero fazer uma homenagem especial. Quero me solidarizar com as famílias das mulheres que, mesmo depois da existência da lei, foram vítimas de feminicídio. Mulheres que buscaram ajuda e não foram devidamente protegidas. Mulheres que tinham medidas protetivas e ainda assim tiveram vidas interrompidas. Mulheres que sofreram violência institucional, revitimização ou descaso quando procuraram atendimento e justiça. A memória dessas mulheres não enfraquece a Lei Maria da Penha. Ao contrário, ela nos lembra por que esta lei precisa ser corretamente implementada em toda a sua plenitude. Cada feminicídio deve nos indignar. Cada falha da rede deve nos mobilizar. Cada caso de revitimização deve nos fazer avançar. Não para desacreditar a lei, mas para cumpri-la melhor, com mais responsabilidade, com mais integração, com mais orçamento e com mais humanidade. Quando olho para trás, vejo a trajetória marcada pela dor, mas vejo também coragem, vejo solidariedade, vejo transformação, vejo mulheres que romperam o silêncio, vejo profissionais comprometidos, vejo instituições que avançaram, vejo homens que entenderam que igualdade não é ameaça, é justiça. E vejo uma nova geração que já não aceita naturalizar a violência. Por tudo isso eu continuo acreditando. Acredito na educação, acredito na justiça, acredito na força das mulheres, acredito na capacidade de transformação da sociedade brasileira. Tentaram me tirar a vida, não conseguiram. Tentaram me tirar a voz, não conseguiram. Tentaram desacreditar a minha história e ainda tentam, mas também não conseguirão, porque a minha história nunca foi apenas minha. Ela pertence a milhões de mulheres brasileiras. E enquanto existir uma mulher vivendo com medo, a nossa luta continuará. Mas eu sigo acreditando. Acredito que podemos construir um Brasil onde nenhuma menina cresça aprendendo a ter medo. Um Brasil onde nenhuma mulher seja deixada para trás. Um Brasil onde a violência contra as mulheres não seja tolerada, naturalizada ou justificada. Um Brasil que honre os 20 anos da Lei Maria da Penha, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Esse é o futuro que eu sonho. E esse é o futuro que eu convido para você construir comigo. Muito obrigada.